hay unas cositas ahí bien interesantes. Que José no estuvo en el Ministerio de Jesús. Pertenece a la dispensación de la ley. Y no pertenece, María representa, pertenece a la dispensación de la gracia. Y acá si tú te fijas, pasó a la dispensación del rey. Y él representa E ele representa a José. a José. Y no estuvo E não esteve en el ministerio no ministério de tiempo. desse tempo. Sí, que eso fue lo que tú hablaste el otro día, que por la tarde hasta las 8 de la noche. Y que lo regresaste. Regresó. O sea que hay mucha, es una joya lo que hay ahí de información con esa Tem de la vida de José. muita coisa de informação a respeito da vida de José, Representó ahí. porque até isso ele representou aí. Em nenhum momento ele teve ali uma capa. Ni estuvo Ele, bajo el ministerio nuevo que ele ya está esteve sob um novo ministério, sob um novo Hay ministério. una parte que hay otras E partes tem uma que habla parte del e outra parte que ele fala do rompimento do ministério. un rompimiento. Um No sé rompimento. si te acuerdas. Não sei se tu te lembras, Un viernes. foi no domingo ou numa sexta que ele falou de um rompimento. Como si Dios É como hiciera un cambio se fizesse uma mudança do que está sendo feito y divide esos ministerios. e divide esses ministérios. Ou seja, Divide, pero não divide, mas lo separa o hay separa. algo ahí. Tem algo Y aí. eso de José, E isso de José María, com Maria, todo eso tiene que ver ahora, porque si es tudo isso tem a ver agora, porque se é paralelo em tudo, se é paralelo em tudo, então tem que buscar agora na realidade. Aquilo que foi tipológico lá tem que buscar na realidade. O que está acontecendo conosco agora? Agora la realidad, é a realidade, não o espelho. las cosas se ven, As coisas se veem, ya no es un tipo de figura, sino es lo que está já não é um pasando tipo figura, senão que é o que está acontecendo agora, en vivo. ao vivo. Excepto lo que se va a ocurrir en el cuartito, Exceto o que vai acontecer no quartinho. Não se sabe como, mas todo o resto, el pueblo, sus actuaciones, o povo, suas ações, los hermanos, suas atitudes, como estão os irmãos estão operando, trabalhando, tudo isso ao vivo, daquilo que foi deixado ali em todos esses tempos de mudança de dispensação. Agora tu vê em realidade. lo que está pasando en el E o que está acontecendo no tempo agora que estamos vivendo é lo que hablaron, tudo o que falaram, pero siendo vistos mas sendo vistos com nossos próprios olhos. un ministerio bajo carpa, lo O ministério sobre carpa, nós estamos vendo. Aí me verão de novo, quando vejam esse homem, esse profeta, cumpliendo las profecías de la cumprindo as visión de la profecias da visão da carpa. carpa. Él nos lo decía ahí, es claro. Ele nos disse isso claro, aí vão me ver de novo. ¿Cómo? Como? En ese profeta. Nesse profeta, cumprindo essa profecia. Por eso cuando él dice, Por isso, quando ele disse, que nós lemos ontem, eu não tinha lido, hablándole a falando alguien más arriba. alguém mais acima. ¿Dónde? Onde? Na carpa. O sea que lo que hay ahí, ese ministerio que Ou está seja, operando ahí, esse ministério que está operando aí, o Espírito Santo, profeta, é um profeta para cumplir para esa cumprir essas profecias profecía de la visión de la carpa. da visão da carpa. El cumplimiento de la visión de la O carpa cumprimento da visão da es lo que carpa estamos viviendo. é isso que estamos vivendo. Lo más grande es esto. O maior é isso. O outro, Señales y todo. sinais e milagres, é grande. Esto es lo grande. Mas esse é o grande. Y nosotros poder verlo. E nós podermos ver ele e receber Ahí ele. es donde, no mirando los demás que no lo han Aí, recibido, não olhando os demás que não receberam, não creram, mas nós mesmos dizemos, melhor, nós dizemos, graças, Senhor, que nos permitiste vê-lo, pudo haber sido porque poderia ter sido ellos um deles estuviera dándote la espalda. que estivesse dando as costas. Eu poderia ser um deles que estaria dando as costas, mas eu sou Soy uno de los tuyos. eu sou um dos teus, Que había dicho Daniel. que Daniel disse Entenderían. que os entendidos entenderiam. Habla. E ele fala, Pasando mucho ya de não está acontecendo talvez isso com muitos, como muitos dizem, eu nem tenho
como que ya no me preocupo, como que eu já no me siento triste não me por preocupo, eu fulano, não me sinto mais triste por fulano. É pouco perigoso, ese sentir en porque nuestros corazones, esse sentimento nos nossos corações, pero ya no estamos pensando en mas ellos, nós já estamos pensando ya neles, estamos pensando en já nosotros, estamos pensando em nós, em mim, yo. em eu. Y ahí es donde tú ves la grandeza, E aí é onde tu vê a grandeza, Senhor, pudo haber sido uno de esos, que eu poderia ter sido, eu posso ter sido um deles que está vendo e que tu tenha me predestinado para poder te ver viendo esas profecías cumprindo essas profecias que o irmão Branham falou. Veja, poquito en eso. veja, Y ahora ya es é isso. E agora já é de tempo pensar en ti. de pensar em ti. No es que no pienses en tu familia, Não é que tu não pense na tua família, em ajudar pero eles, ya en esa parte mas de nessa preparación parte de para preparação para a adoção, para a transformação, é tu com Deus. Veja, olha, não olha os demais para ver se que isso não te consuma tanto. Eu sei que tu amas e tu quer que essas pessoas recebam a mesma coisa, mas é tempo que tu te consuma te hace lo que te hace e daño. faça e tire aquilo que te prejudica. Dedicándole Então, tiempo tu a eso. dedicando tempo para isso, Y cuando vienes a ver e ellos, quando tu vai ver, ele quanto tempo também dedicam para te prejudicar e não sente esse amor recíproco para contigo, não acredita que ele te ama também. Mas já é tempo da pessoa dizer, Senhor, o que resta é terminar de eu me preparar. Então me ajuda agora. Com este sentimento humano, deixe de lado. E eu já ir me endireitando e direitinho para terminar de me preparar para a adoção. E esquecer. Veja, quando Jesus disse a Pedro, tu me amas? E o que ele disse foi, afasta-te de mim, Satanás. Automaticamente tirou ali. Ele não focou em Pedro. Não, ele focou no que ele faria. Cumprir a profecia que era dar sua vida ali na cruz. Veja, aí, e todo o amor que ele tinha por Pedro, naquele momento, porque foi um espírito que o pegou, que o segurou. E quando em outras vezes, tudo que isso representa, daqueles que não vão negar e estão negando em todo o tempo, tudo o que significa esse canto do galo. Isso é algo que quando as pessoas tenham se identificado nessas três vozes, essas três vezes que o galo cantou, veja, primeira, segunda e terceira etapa. Aí tu vê, veja, o que está é algo por cima. Eu não ia falar disso tudo, mas aí em algum momento continuaria se falando disso, mas estão negando a terceira etapa completa, porque a terceira etapa é o que tem a ver com cura do corpo, é o que tem a ver com discernimento e o que tem a ver com a palavra revelada, que é a terceira etapa, que é a terceira fase da terceira etapa. As três já estão negando. E observem que o galo canta na terceira vigília, que foi de 12 às 3, na vigília romana, a romana e a judia, e a outra, uma é 1 hora e outra é em outra hora, mas nas duas vigílias são 12 horas, mas o galo sempre canta na terceira. E a terceira vigília, o galo cantar, observe que tudo se refletiu no irmão Branham ali. As três etapas se refletiram nele. Criação, cura divina, discernimento e a criação de esquilos pela palavra falada. As três foram ali. E nas três Pedro negou. E aqui se repete a mesma coisa. Em que etapa estão negando ao Senhor? Por isso, quando eles estiveram ali no barco, o irmão William tocou nisso também ontem. Eles pensaram ser um fantasma, porque não tinham entendido sobre dos pães e o peixe. A mesma escritura diz,
O pão es significado de la palabra. significa palavra. O sea que no tuvieron. Ou y seja, dice el que corazón não estaba tiveram e endurecido. diz que os seus corações estavam endurecidos. ¿Ves? No Estavam, vê? no había sido revelado a Não ellos tinha sido revelados a Y ele al no isso. entender, E ao não entender esta palavra que ele falou a eles, cuando él viene quando ele caminando, vem que es caminhando, en este tiempo final, que é nesse tempo final, en medio de no de meio las aguas das águas bravecidas que son, y ya la apertura se va bravejantes que são e a acercando cada vez más. apertura vai se aproximando cada vez Pensa que é mais, fantasma. pensam que é um fantasma. Ahí yo hablar otras palabras Ali más, fala outras palavras, pero ¿quién es mas, este? mas quem é esse? No lo identifican Não o identificam porque não entenderam a mensagem que ele vinha trazendo, que ele trouxe. No, que yo creo en el hermano Não é William, que eu si creio tú no irmão hubieses William. creído Se en tu el tivesse hermano crido no William, irmão hubieses creído William, en esta etapa. teria crido nessa etapa. Porque esta etapa habló él. dessa etapa ele falou. Lo que él habló O que ele es falou lo que estamos viendo cumplido. é o que está sendo No cumprido. porque él dijo, no, Não lo que porque ele habló, disse, lo não, que o que ele estamos falou é o viendo que estamos, siendo cumplido. está sendo No cumprido. ha fallado nada. Não falhou em nada. Nenhuma palavra. Nenhuma palavra. No lo van a entender Não vão entender porque não entenderam a mensagem. automáticamente. E automaticamente, quando vejam a Jesus, Esto es un fantasma. esse é um ¿quién es? fantasma. Ni E esse, siquiera quem lo é? identificaron. Nem sequer o identificaram. Um fantasma, isso é algo de uma dimensão que não é boa. Vê? Empiezan a llamar Belcebú. Já começam a chamar de Beuzebu, este é um endemoniado, esse é um louco. ¿Cómo va a ser? Como ele faz? ¿Qué le dijeron al final después allí ellos? Que deram no final a eles, não queremos que este reine sobre nós. Mira hasta dónde se metió. Veja até onde se meteram. E isso foi no final, quando já estava ali na decisão entre Barrabás e Jesus. Não queremos que este reine sobre nós. Ciúmes religiosos, isso tudo, os líderes religiosos, claro. Después que le mancharon la vida Depois que completa mancharam a durante vida todo su completa ministerio, durante todo o seu ministério, ahora después venir y agora tener que depois tragárselo vir e ter y que decir que trazer e este es dizer rey de que Israel. este é o rei de Israel? Y E aí? ¿Y tú no crees que ha pasado lo mismo? Aqui vai acontecer a mesma coisa, porque depois que começa o ministério missiânico, o ministério de reclamação, Y después que han estado e durante depois las que eras já tem oscuras, estado durante as calladitos eras en sus obscuras, habitaciones, ali caladinho nas suas casas, e blasfemando e falando contra, ahora que se prende la luz, y agora lo ve, que y acendeu a además luz dice, e vê, e diz, esse é o que nós pisoteamos a sua vida e sua reputação, este yo no quiero que reine sobre esse mí. eu não quero que reine sobre mim. Y ahí se van E aí vão a dar la gran sorpresa a ter a grande surpresa, que pronto se va a hablar que más de logo eso. vai se falar mais disso. Recuerden que con la Que última lembrem que vestimenta, com a última vestimenta que él va a quedarse. que ele vai ficar, Y se oye bastante e se ouve bastante profundo eso, pero profundo isso, mas es con esa. é com essa, Le ha gustado tanto que es la que va tem a dejar. gostado tanto que vai deixar. Así como lo ven, Assim como o veem, assim é. cuando el hermano Branham viene en el cuarto, Quando o irmão Branham si ustedes vem llegan a ver lo no que está quarto, se escrito você allí, chega a ver o que está escrito ali, que él dice, que ele ¿qué diz, fue lo que él vio? O que Ayer foi lo que ele cité, viu? la pregunta que que vio. ali foi a pergunta que Él vio, ele viu, mira, veja, él vio ele viu lo que ustedes están viendo. o que vocês estão vendo. Sí, Señor, gloria a Dios. Sí, Señor. Así que imagínate, Imagine você, por eso cuando les dije ahorita, por isso quando eu disse para vocês agorinha, si nosotros se nós ahora agora podemos ver ver la bendición tan grande de a poder bênção ver. tão grande de poder ver, No digo allí mismo, más adelante digo, não disse ali mesmo, vai bueno, eso lo puedo decir, diante de Deus, tendré eu que só irme posso a dizer, pescar, porque era algo porque era algo que en los sellos al principio había que dicho, nos selos no início tinha dito, no escribas eso. não escrevas isso, vão tropeçar com isso. ¿Y qué ha pasado? E o que aconteceu? Cuando se ha abierto el séptimo Quando sello, foi dentro de la aberto o iglesia, sétimo selo dentro da igreja, han tropezado tropeçaram y han hecho lo mismo e que el ángel fizeram le dijo. o mesmo Deja que o anjo disse. Deixa quietinho, porque vão tropeçar com isso. Deixa. Eu vou revelar naquele dia e no dia que tenham, quando tenham necessidade de saber. Quando tenha necessidade de sabê-lo. Ou seja, que necessidade
el Hijo de Dios, el escogido de Dios, do Filho de Deus, o es escolhido de ver Deus, é ver el cumplimiento de o lo que el hermano cumprimento Branham do que o irmão Branham que no viu, pudo decir, que não pôde dizer, y que en la página de los sellos e al que final, na cuando página do dice, selo no final, quando y fue en el diz, séptimo sello e ya, foi que no dijo, sétimo selo ali que o filho, párate, que ele disse, não para, prossiga. não y prossiga. ahí va a decir E aí vai cosas dizer coisa que había visto en el que cuarto tinha antes, visto cuando no iba a abrir el quarto sexto antes, sello. quando ele Y el abriu o sexto sexto sello selo. E era o el sexto ministerio selo de Moisés y é o Elías. ministério de Moisés e de Elias. Por eso cuando Por isso, el escogido ha logrado ver quando o escolhido consegue ver, aí, lo que estábamos hablando ahorita, do que estamos falando ahora es agorinha, uno con Dios, agora é a pessoa com para Deus. olvidarse de él. No es que vuelve, digo, A no es que uno esquecer, no vaya não é que a pessoa vá a ayudarlo a toda la familia, ajudar toda a família, não vai ajudar toda a família, mas essa preocupação que tinha por tratar por tratar de que entiendan. de que entendam, No, esto es individual. não, isso já é individual. Uno lo sigue A amando pessoa y todo, pero consegue, continua amando e tudo, mas até aí vai ter pergunta. E tu, por seguir viendo la columna por de fuego seguir obrar, vendo a coluna de fogo operar, para que depois possa ver viniendo vindo a tu vida. a tua En vida. vez de lengua Ao invés repartida de fuego, língua repartida de fogo, puedas ver las teofanías. vai ver a teofania, a tua teofania, tu Pero si poder te ver. desvías a otras cosas, Mas se tu desvia a outras a coisas, estar pendiente en aquel, en e, fulano, e lo que ao dijo, invés de lo que ficar, no dijo, vai ficar a expectativa do que aquele fulano disse, o que diz, diga a eles ou não diga o que eles quiserem, eles colocam o que queiram colocar, te esquece disso. tú enfocarte en preparar Foca tu em te para que preparar, no se te para escape que não escape de ti a coluna de fogo, não escape de ti o Espírito Santo, de tu vista. da tua Y vista. eso es la palabra. E isso é a palavra, Porque va a llegar un momento porque en vai que chegar um momento no la van a ver em que não vão ver ela en cierto tiempo. a um certo tempo. Y ahí es donde E é aí es el momento en donde, é o momento onde grandes coisas vão o acontecer. sea, que estar mirando Ou la seja, palabra, aqui está olhando a palavra é pendiente al está a expectativa ao cumprimento daquilo que Deus prometeu, que já é o sétimo selo, sendo cumprido na visão da que carpa, ahora ya no es que agora una visión, já não é uma visão, ahora es una realidad, agora é uma realidade, ahora es un agora presente. é um presente. Ahora lo que Dios está cumpliendo O que Deus está es lo cumprindo que todos los profetas é o que han todos hablado, os profetas han dicho, falaram, porque el disseram, séptimo sello viene porque o desde sétimo Génesis, selo vem dice el desde hermano Gênesis, o irmão Branham O sea, disse. viene desde allá, Ou seja, ele vem desde lá do princípio. todo lo vamos a estar viendo. E nós vamos estar vendo Sendo tudo, todo sendo tudo cumprido. Y es el lugar E é en el monte de Sión o donde lugar, esse lugar, o Monte de Sião, está la presencia de onde Dios, donde a presença de Deus está, coluna de fogo a bajó coluna allí. de fogo desceu ali, la zarza, na sarça, y que se le dijo, quita los e que zapatos disse, de tus pies. tira o sapato dos teus Ou seja, pés. o momento Ou onde seja, todo o mundo momento tem que onde o estar mundo quitando todo tem que estar toda a tirando educação. toda a Agora, educação que falamos Porque ali. é o tempo que está a presença Porque é o de Deus tempo aí. onde está a presença de Deus ali operando. Y es el tiempo E é o tempo en donde cuando Eliseo le dije, onde, a Giesi, Señor, abre quando los ojos a este, ele disse ali a Jesse, abre os olhos desse, estava de ángeles y ali cheio de anjos e arcanjos, del ejército de Dios. do exército de Deus. Y ahora E agora, esa dimensión es la que se está abriendo. essa dimensão que está se Que abrindo, si Dios nos permite que se Deus nos permite ver ver en algunos momentos em algum momento todo lo que está tudo influenciado o que está influenciado, este tiempo, influenciando al esse pueblo de tempo, nosotros, van a ver. Eso o más lo nosso que está con povo vai nosotros que ver está en contra. que é maior o que está conosco do que está contra nós. Eso lleno. Vão ya. ver isso preenchido, cheio já. E depois nós vamos ver cumprido e materializado. Pero eso está lleno ahí. Mas isso está Recuerda que cheio la ali. dimensión secta está Pre- a 12 pies. Vejam que a sexta dimensão está a ¿Y de 12 dónde pés. fue que vio el hermano E Branham de onde las foi cosas? que o irmão Branham viu as coisas? Dos 12 pés ali Así que dentro. no crea Assim que não que acredite solamente Dios le permitió que Deus permitiu apenas a él a ele mostrarle todo eso. De mostrar seguro ahí isso tenía tudo. Com certeza ali toda tinha esa gente mirando. todas essas pessoas olhando, essas hostes celestiais, porque diz que ele diz, vejam, está ali a atividade, ou seja, que já estão ali. Lo que falta es un O que brinquito y falta bajar. é apenas um pulinho, um saltinho e descer. Agora só que ao invés de um trovão, são 7 trovões que estão sendo escuchados. ouvidos. E depois, Las lenguas, en vez de lenguas, as línguas, ao invés de línguas, as ya teofanias. entonces las teofanías E son las então que já van a as estar teofanias vão ser as que estarão repousando sobre cada um de nós. ese
ambiente que se está moviendo Esse ambiente que está se movendo es para eso. é para isso. Ese ambiente Esse ambiente que se está llevando a cabo que en está la se carpa realizando na carpa es que en un momento a otro é que de um instante ao esa outro, teofanía ya va a essa entrar, teofania já vai entrar posándose e já entre estará cada uno de nosotros. repousando Pero entre tiene que cada estar um de nós, el mas pueblo en el aposento o povo alto. tem que estar no aposento alto, unido. Y todo este tiempo ha E dado esse break tempo todo para que tem se quiten los zapatos. dado El que no se lo ha quitado, o que se tempo lo para que quite, tire o sapato. Aquele que não tirou, tire. porque no es tiempo para estar Porque pisoteando não é la tempo para palabra estar en pisoteando donde a está la palavra presencia de Dios. onde está a presença já de não é Deus. tempo Já não é tempo para caminar para caminhar con nuestras propias ideas. com nossas próprias ideias. Es tiempo ya Já é tempo para pensar como los ángeles, para pensar como os anjos, que ellos no caminan, que eles não tienen caminham temor, e têm temor, como dice, como diz, caminan con zapatos, con camine clavos, com sapato, donde los ángeles temen caminar. Así que imagina, onde os anjos temem caminhar. E aqui não Assim te que, põe que ele põe imagine, no sapato, e alguém ele diz põe que põe um cravos no sapato, sapato. põe cravos no seja, sapato, camine com isso sapatos com representa cravos. Ou seja, essa isso lança que tudo eles representa puseram a esta Jesus. lança que colocaram ali no lado de que lo Jesus, abrió. que o abriu. Todo eso son heridas. que Tudo se le isso dan são a la feridas palabra. que a palavra lhe dá ao verbo. Y lo que los ángeles E o que os anjos temen temem, y más bien están en silencio y en e quietud. melhor, estão em Porque si tú te silêncio, fijas, silêncio e inquietude. la- E se você observa, si tú te fijas, se tu observa, allí en el verso, ali no versículo, en el capítulo, los sellos no selo 471 471 y la 465, e a dice 465 ele diz que todos que todos fueron dominados foram dominados por un temor reverencial. por um temor reverencial. Y cuando a él se le fue dicho, E quando foi dito a ele, conságrate te consagra para la visión de los ángeles, para para la visita de los a ángeles, visita dos anjos, era porque la presencia de Dios iba a estar allí. era porque a presença de Deus estaria Ese aí. temor E esse temor reverencial reverencial es el que el pueblo é que o povo está supuesto a tener, está llamado suposto a tener, ter, está chamado a ter, porque es nada más y nada menos porque é que la nada mais e presencia nada de menos Dios que a presença de Deus en medio de su pueblo. no meio do seu povo. Los ángeles, Os anjos, serafines dejaron de serafins, cantar, deixaram de cantar, de tocar, todo un silencio todo um silêncio. sepulcral. No hubo movimiento, Não houve movimento, fueron dominados por un foram temor reverencial. dominados por um temor reverencial. Hay otra parte donde habla de Tem outra temor, parte onde ele fala de temor, porque no es miedo, porque não é medo, es una reverencia. é uma reverência. Y si en el cielo hubo eso, E se no céu teve isso, cuánto más nosotros en la quanto tierra, mais nós, aqui na terra, que hacemos, vamos a decir, que tenemos fazemos, vamos dizer, temos oportunidade de a ver oportunidade cara a de cara, ver face a face, de palparlo. de tocá-lo. Y lo próximo es ese temor reverencial. E se aproxima esse temor reverencial que tem que ter. Hubo unas palabras que se hablaron. Teve umas palavras que se falaram que esos que entran a un lugar que donde se va esse a que adorar, entra no lugar onde vai onde se vai adorar, e tem um pensamento de ódio, ódio, de rancor e coisas como isso, isso se fala mais forte na dimensão celestial. Eso estorba Isso a los que están allá para escuchar. atrapalha os que estão ali para ouvir. Suben alabanzas y Sobem del louvores pueblo, pero do también povo, hay mas ruidos também de tem sons personas que de no- pessoas ¿Cómo hará Dios ahí que, de esa forma, como de faz filtrar Deus todo ali eso? dessa forma de filtrar Porque isso los tudo? pensamientos llegan allá, Porque se os pensamentos chegam de alguna ali, forma Dios los canaliza de alguma para que no forma estorbe Deus esa actividad canalize que para que não está teniendo atrapalhe ahí, essa porque atividade ellos que está tendo ali acompañan, também, dice el porque hermano William. eles também acompanham, irmão William diz. O sea que a esos que Ou seja, que le esses dan la espalda a esa que dão as dimensión, costas a essa o se dimensão, paran o voltean los rostros, ou param, viram o ahí rosto, le están dando la espalda ali estão dando as también costas também a donde está llegando esa adoración. aonde está chegando essa adoração. Y como en el templo lo que hay E es como un no templo y templo, un o trono que de ali é juicio, um templo, um trono de juízo, esa adoración essa adoração es recibida como é recebida rebeldía. com rebeldia, Y ya lo que es como pronunciado como entonces, rebeldia. lo que E o que é salido pronunciado juicio. então, o que sai é juízo. recebe É por isso que
não recebe esses no va a ministérios, recibir misericordia. quem não recebe esse ministério não vai receber misericórdia. No va a recibir Não vão la receber bendición por la cual a bênção pelo qual Deus o deu. no se va a denominacionalizar. Não dice el vai hermano se William, denominacionalizar, o irmão porque William diz, estarán porque los estarão os ministérios aí, vem? ministerios y no se va a permitir que E se não vai ser denominacionalice. permitido que se denominacionalize. Mas tem outro En vez de como que, ao invés hablamos ayer, en de vez como de nós decirle falamos al pueblo, ontem, mira, ao invés de dizer ao povo, aqui é. veja, esto es, aqui é isso, vamos a enfocarnos acá. vamos focar aqui. Entonces saben un poquito de lo E que está então, pasando. saber um pouquinho do que Saben está un poquito de acontecendo, lo saber um que pouquinho es el cumplimiento de la visión de do la carta, y cumprimento se da ponen a visão da hacerlo carpa, e eles põem a fazer o para mesmo, tratar de desviarle al para pueblo. tentar Por eso no se desviar va a o hablar povo, más mas nada, por isso não se vai falar para mais que não nada, surjam essas para que não imitações, surjam desviar essas o povo, imitações e por el desviem o cual povo, tiene que pelo dar qual conta después, tem que prestar por conta todas depois essas pessoas por que não se todas prepararam essas pessoas que não se prepararam para el rapto, para o rapto, que ya también es un número. que também é um número. Ya, si es que están fuera, es Já porque no son del que, grupo. se é que estão fora, se estão fora é porque não são do grupo. E as coisas, Uno tiene que ser consciente a de pessoa eso. tem que ser En donde consciente volvemos al tema de disso, al principio, onde nós falamos do tema no início, enfocarnos en de nosotros como focarmos indivíduos, nós como indivíduos, que la promesa es porque a para promessa ti, é para para mí. ti e No es para para el mim. que no quiera, que no Não quiera, é para para que aquele se que não vaya. quer, o que não quer é que se vá. Es nosotros que tenemos que E prepararnos. é nós que temos que nos que es lo preparar, que estamos haciendo ahora. que o que estamos, é o Prepararnos que estamos para- fazendo agora, nos preparar para já irmos daqui. Pero todo eso Mas isso envuelve tudo algo envolve del temor reverencial. algo Había de algo temor que estaba reverencial. leyendo Tinha yo algo que eu estava lendo ontem, y no recuerdo qué fue lo que... e eu não lembro o que foi, Porque el hermano Branham porque quando o irmão Branham, cuando él habla que fue un temor reverencial, quando ele fala que foi um temor reverencial, él allí escribe en Revelación ali ele capítulo escreve 4, em verso, creo que Revelação para capítulo parte 4, 3, verso, eu creio que é parte dice algo 3. Ele de diz eso, de algo la rever- y no recuerdo disso ahora de reverência, mas eu não lembro qué agora fue lo que él habló de eso, o que ele falou a respeito disso. tratando de buscarla a ver Eu cuál estou fue. tentando procurar para Pero ver qual depois foi, mas depois Lo hablamos. nós falamos. Lograr entender Conseguir entender el misterio del séptimo o sello mistério siendo do sétimo cumplido, selo sendo cumprido, eso le da isso dá a você derecho direito a transformación. à transformação. No hay quien se lo despinte. Não tem quem tire isso de você. Quem consegue ver e quem entender, está entendendo e vendo, Eso es una isso transformación é uma transformação assegurada. Assegurada. Porque eso es lo que le da la Porque fe de rapto. é isso que dá a Si você a al fé de creer la rapto. primera venida Se é que viu a primeira se vinda, obtenía el cuerpo se teofánico, na primeira vinda se obtia era o uma corpo seguridade teofânico, e era uma que segurança, que ocurría, isso acontecia. también es una seguridad É também uma al creer en el segurança ao cumplimiento crer da no segunda cumprimento da segunda vinda. venida. Porque el cumplimiento de la Porque o segunda cumprimento da segunda vinda venida es Dios en carne. é Deus em carne, é Deus velado e revelado por meio da sua palavra em um homem, En la dispensación na del dispensação reino. do reino. No podía ser en la dispensación Não de la podia gracia. ser na dispensação da Tinha que ser graça, na dispensação tinha que do ser na reino, dispensação do en reino, donde todo lo que onde fue tudo que foi la vida de Ruth a vida de Ruth, representado allí en esas representado cuatro ali etapas, nessas 4 etapas, que fue la decisión, que foi a decisão, que fue el servicio, que foi serviço, que fue el descanso que foi descanso y que fue la recompensa. e que foi a recompensa. Todo eso Tudo isso ahora agora es que lo vemos cumplido. é que nós en o la vemos dispensación del cumprido reino, na dispensação que do se cumple, reino, recuerden, que se primeramente, cumpre, lembrem, primeiramente, en todo ese campo em espiritual, todo esse campo donde hubo un espiritual, rapto, onde há um rapto, una resurrección, uma ressurreição, houve um rapto, hubo un servicio, houve um y una serviço recompensa. e uma recompensa. Y si ustedes se fijan, él E se puso você observar, en otro mensaje, eu coloquei del em outra 53 al mensagem de 77, 53 a 77 todas esas etapas. todas essas etapas. Y en el del inglés lo había detallado y lo dividió. E em inglês y tinha puso la detalhado e recompensa dividiu del e colocou a 74 al recompensa de 74 e 77. E agora, El servicio, o serviço, que es Dios por medio de su Espíritu que é Deus Santo por meio do seu entre las Espírito Santo edades, entre as eras, ocurrió aconteceu en el ministerio del hermano no William, ministério do irmão William, enquanto ele Essa esteve hora de aqui. sua vida. Não, Foi a hora essa é a hora da sua de vida, serviço. foi a hora de serviço. Él en medio de su iglesia, Ele, no meio da sua igreja, sirviéndola a la novia, servindo a en esa noiva labor. nesse trabalho. Pero luego hay un momento de descanso. Mas logo tem um momento de descanso Y luego e depois el momento de la um momento da recompensa. recompensa. Y el momento de la recompensa él la colocó allí E o momento da recompensa ele colocou ali en
el 74 y em 77, cuando 74 e se trajo 77, quando se todo trouxe ese fundamento. todo este fundamento. Vê? Y si te fijas, E se você observar, se empezó esa etapa de recompensa. essa etapa de recompensa Que é a começou, etapa que é a onde etapa onde se tipificó el ali se tipificou a ressurreição e rapto, e é nessa etapa de recompensa donde se está obteniendo, onde está se La palavra obtendo, se criadora. tendo a palavra criadora, se está obteniendo se está la obtendo revelación a revelação y se va a obtener e se vai lo que obter allí en el campo espiritual o que ali no ocurrió. campo espiritual Se va a obtener aconteceu. la resurrección de Vai los que obter a partieron ressurreição y dos se que va a partiram cumplir e la vai se transformación de cumprir a nosotros, transformação nossa, os que vivemos. y ese tiempo E esse tempo está enmarcado está marcado en el tiempo no que tempo estamos viviendo que estamos vivendo desde el 77 para desde acá. 77 para cá. Todo Tudo, lo de Ruth o de Ruth, está siendo cumplido. está sendo cumprido. Y para hablarlo más detallado, E para falar esa mais etapa, detalhado essa ¿dónde etapa, estamos? onde estamos, En la etapa de la recompensa. na etapa da recompensa, na quarta. ¿Cuánto falta? Quanto falta? Ya eso, Isso, Dios lo tiene en su programa. Deus já o tem em seu programa. ¿Cuánto falta? Yo lo sé. Quanto falta? Eu sei. Por eso yo he dicho desde el principio. Por isso eu disse desde o início, Blanco. vamos atingir o alvo. No tenemos que estar mostrándole a Não nadie temos que estar mostrando a ninguém que el que está ahí que o obrando que está ali operando es la columna de fuego. é a coluna de fogo. El escogido O escolhido ya lo sabe, ellos já tienen que sabe. estar Eles não precisam esperando, estar olha, esperando, ver, é conquistar, mamão. conseguir. Ah, Ele mais incrédulo não crê mas que o vai haver incrédulo uma não luz acredita bajar que al vai quartinho. haver uma luz descendo no quartinho. el escogido ya hace O rato la escolhido vio. já viu ela. Ya hace rato. Eso no Já tiene faz no tempo tiene que ni viu. verlo. Isso não tem nem que ver. Agora, Agora, para uno ya identificar las para a etapas pessoa já identificar a etapa más definidas, que foi mais lo que ele disse, definida, eu que creio. foi o que ele disse, eu Yo creo que creio, uma vez eu dije, e eu creio que uma "Não vez sei ele se disse isso se ali, discutiu", então, e eu dije, creo nesse áudio, eu e Deus sabe, creio que nesse áudio eu disse, e Deus disse, sabe tenho que dar conta por que isso. eu talvez tenha que dar conta por isso, Quando ele dijo, quando ele disse, ele me dijo, quando tú veas essa mulher salir, quando tu vê aquela mulher e sair, depois que passou, e depois que aconteceu, muitos se han puesto a hablar de eso, muitos começaram a falar isso, y quizás eso e talvez ha isso traído algum trouxe dificultad, algum alguma problema, dificuldade, que algum culpable problema sido que o por culpado, hablar o algo culpado quizás que no debía haber fui hablado. eu, que talvez falei algo que não devia ter falado, porque te lembra que Si pasó eso en se isso aconteceu la primera etapa y segunda na primeira e etapa, segunda etapa, y de alguna forma e de alguma forma también algo se me haya escapado também algo tenha escapado de mim, por cumplir algo que había por que cumprir algo que A tinha lo que mejor cumprir, esa, porque de las demás arrumou he isso, cuidado porque en no das hablar. outras eu tenho cuidado de Pero não essa eu falar, sempre estava mas essa eu retumbando sempre em mim, estava que ali na deveria minha haver mente me callado retumbando que eu disso. tinha que ter me calado sobre isso, mas Ahí estarán más bien aí estarão melhor a la expectativa a expectativa, muchas personas muitas pessoas, y quizás e lo que talvez veo es que puede adelantarse o algo. que eu vejo que es lo yo pode se deseo, adiantar algo, mas é o que eu desejo, que se adelante é algo que mejor algo se adiante, algo melhor, para que el diablo no para que o diabo agonice y meta la mano y que não ponha a trate de no mão cumplir algo. e não trate de não cumprir Todo se vai algo. cumplir, Tudo mas vai sempre se hay um cumprir, mas sempre efeito, tem como algum quando diz aí efeito, como diz ali, y efecto, uma causa, siempre hay una causa y un sempre há uma causa e um efeito. Pero todo eso Dios lo Mas tiene en su programa. tudo isso Deus já tem em seu programa, Y como decía siempre e como sempre dizia Moisés y decía Moisés e y en dizia, el tiempo de Jesús también, e no tempo de Jesus cualquier cosa também, que caiga sobre mí. qualquer coisa pois que recaia sobre mim. Ahora, Agora, fíjate que hay una parte observe donde que tem uma parte él habló onde ele falou de Moisés. Ayer hablamos de de Moisés, y ontem nós falamos de Moisés e Elias, cómo fue la clave como foi a chave. Jesús. Jesus, Jesús fue la clave. essa foi a chave. Y pone Moisés y Elías. E põe Moisés e Elias, O sea que Moisés y Elías ou seja, que Moisés e va a Elias, ser la clave en este tiempo. mas a chave vai ser a chave nesse tempo. Luego de la primera y E segunda depois da señal no primeira, creyeron, do primeiro e segundo sinal não Pero na creram, terceira señal mas no terceiro sinal fue sangre. foi sangue. O sea que Ou seja, que todo eso en el campo espiritual, tudo isso no campo espiritual e depois en el campo físico, no se campo cumple. físico se cumpre. Y pasó en la primera venida. E passou a primeira Y en vinda, la segunda venida e vemos que segunda mataban a vinda, Moisés y Elías. vemos Es que que todo corre tentaram paralelo. matar a Moisés e Elias. Veja que tudo corre paralelo. Agora, esse ministério Está adoptado
está adotado, porque quando esse tempo porque passou quando com esse Jesus, tempo aconteceu com Jesus já Jesus, estava adotado. Jesus já estava Por isso ele adotado. dizia, Por isso ele "Nadie me quita dizia, a vida. ninguém me tira a vida, Eu a pongo por mim mesmo eu a para ponho por volverla mim a mesmo tomar." para voltar a E lo que tomá-la. tardou foram 3 dias. E o que tardou foram 3 dias. Sí, en el tiempo en que el hermano Se William no vino, tempo que o irmão William viu, él hubiese cumplido se ele tivesse esa cumprido escritura essa escritura en cierta parte em certa parte, en donde él onde ele ya vino en un cuerpo sin já veio pecado, em um corpo sem pecado, porque él murió, porque ele vamos a decir. morreu, digamos. Pero si ustedes se fijan, Mas se você observa, él cuando estuvo con nosotros, quando ele esteve conosco, esa parte de los 3 días essa parte dos 3 hubiese dias resucitado al final. teria ressuscitado no O sea final. que si lo ponemos desde Ou el seja, que ángulo de la se nós adopción, colocarmos desde o ângulo da adoção, entonces hubiese resucitado então teria y hubiese ressuscitado estado en un cuerpo. e tivesse estado em um corpo glorificado. ¿Ves? No se cumplió Veja, não se cumpriu. en él esa parte. Essa parte não se cumpriu nele. Tiene que ser en un ministerio Tem que ser em um ministério está adoptado que está de su adotado vida y a los 3 de días sua resucita. vida e aos 3 dê sua vida Porque e ele ressuscite ao viene já em terceiro seu dia, corpo porque ele já glorificado. vem em seu corpo Pero glorificado, no viene a cumplir mas las não vem promesas en cumprir as medio del promessas pueblo, no meio do povo, a hacer lo que a fazer todo el tiempo de com la que todo o historia de tempo la da história humanidad, Dios da ha hecho en medio humanidade de la raza Deus humana. fez no meio da raça Obrar humana, por medio de un velo de operar carne. por meio de um véu de carne. Jesús cuando vino, Quando Jesus veio, ele não operou, fue después Pedro foi Pedro depois. y toda la obra la hizo él. E toda hora ele fez, até Paulo, ele apareceu a Paulo, Saulo, por que tu me Pero ven persegues? acá, no se supone que él era Mas el que veja, iba- não se No, era imagina el que Espíritu ele de que Cristo veio, iba a não, estar era o en él. Espírito de Cristo que estaria nele. Igual en este tiempo. Como nesse Es el tempo, Espíritu de Cristo é o el que está Espírito de obrando. Cristo que tem estado que está operando no meio da igreja, e o que está no meio da igreja obrando, operando, todo o que está fazendo. tudo o que está No fazendo. puede obrar Não pode mientras operar estemos enquanto estivermos, vejam, mientras está a enquanto a humanidade está en la dispensación na dispensação correspondente ao tempo que está se como vivendo, ahora como o é a dispensação do agora reino, que se o é a está dispensação do entrelaçando reino que está se, com o reino dos gentiles. que Ou está seja, se me refiro entrelaçando a com o esta reino dos gentios. Eu me refiro, entrelaçando-se porque está se a entrelaçando dispensação do reino porque a já dispensação entrou do de reino lleno no milênio. já entrou de cheio, já entra de Pero cheio agora, ao milênio, mas agora La dispensação do reino, a que é dispensação do reinar, reino, por que é isso se chama reinar, reino, por isso se chama reino, entrelaça se com entrelaça el reino de los com o gentiles. reino dos gentios, Assim como que se entrelaçou assim como se com a entrelaçou com a dispensação dispensação da graça no campo espiritual. no campo espiritual, Agora se entrelaça agora com se a entrelaça dispensação de com a los dispensação gentiles. dos E gentios, mientras esteja e enquanto esteja en estos cuerpos nesses corpos e obrando, e operando, Deus, por meio de Deus sua operando igreja, por meio da sua igreja, en estos cuerpos, nesse corpo, necesita un velo de carne terrenal. precisa de um véu de carne terrenal. Ahora, mientras esté ya Agora, enquanto já esteja na dispensação do reino, com o reino do Messias, reino e trono de Davi, aí los cuerpos o glorificados, corpo entonces, glorificado entran já en acción. então entra em ação nesse planeta Terra. Ya ahí Aí no necesita já Dios não, venir em um Deus corpo já de não carne precisa vir em um corpo de para carne obrar en medio para de la raza operar humana. no meio da raça Porque humana, eso era lo que tenía que hacer porque desde el principio. o que era o que ele tinha que Era fazer Dios desde o gobernar início la tierra era por Deus medio de governando a Adão. terra por meio de E os Adão, filhos de Deus iam e os vir filhos de perfeitos Deus viriam em corpos eternos. perfeitos em Pero corpos por quanto eternos, vino el mas pecado, porquanto veio o vino la queda, pecado entonces él e a queda, tiene que obrar por medio então de seres teve que humanos operar por también. meio de seres humanos ¿Para também. quê? Para quê? Para que comprendam Para e que entendam entenda e compreenda da maneira de um ser humano. ¿Ves? Vê? Mientras esté todavía Enquanto ese reino de los ainda gentiles esteja esse em reino dos acción, gentios em ação, ou seja, operando, tiene que Dios estar en medio Deus del tem que pueblo, estar no meio do obrando povo, de esa operando misma manera. dessa mesma Por forma, meio de un velo de por carne. meio de um No véu puede de ser carne. otra manera. Não pode ser de Ya outro luego jeito. después, en el milenio, Mas depois do milênio, ahí sí logo será. depois do milênio, aí sim vai Agora, ser, Allá se va a reinar con mas vara de agora hierro. ali vai se reinar com vara de ferro. Ahora vamos a tener una Agora nós vamos ter muestras umas de lo que es amostras do que é la vara de hierro. a vara de Y la ferro. vara es la palabra. E a vara é a palavra. O sea que Ou todo seja, lo que va a ir en proceso Que tudo que vai em y va processo a ir siendo cumplido e vai sendo va a cumprido, ser ya con mano dura. já vai ser com mão dura, digamos assim, com mão forte. Ya no con pañitos tibios. Já não acompanha mais Ya esses todo lo que mornos. se va a estar, Já tudo que vai estar, esteve falando, estará sendo falado. todo va a llegar un momento Tudo donde vai van a chegar um empezar a momento ver onde vão el começar a ver cumplimiento de todas o esas cumprimento de palabras que van todas siendo essas habladas. palavras que vão sendo faladas. Se ha dicho que en la carpa Foi dito que na se va a carpa obtener la fe de Rahab. vai se obter a fé de Rapto. Pues
¿Qué va a Porém, producir la fe de o rapto? que vai produzir a fé de La rapto? adopción, la A transformación adoção, a y el transformação e o rapto? rapto. O sea que vamos a estar viendo Ou seja, que estaremos el vendo resultado o de eso que resultado estamos disso viviendo que estamos vivendo ahora, agora, también van a estar como viendo também los otros estarão grupos, vendo el os outros resultado de lo grupos que o van a recibir. resultado do que vão Todo lo receber. que se ha hablado, Tudo que foi falado, esa palabra no va a quedar essa en palavra tierra. não vai cair por terra. Cada uno va a recibir conforme Cada vai receber a conforme cada grupo. a cada grupo. Lo importante es O importante é agora usted y yo, eu e você, nosotros como individuos, nós como indivíduos, y no tirarle a nadie, e não ni no Nin- hablar de nadie, tirar ninguém, não falar de ninguém. no perder tiempo. Não é tempo para Tiempo perder para tempo. perder tiempo. Não é tempo para perder tempo. Uno les busca la vuelta y los A pessoa procura trata porque son ali personas que están en el e común del día, del diario nós vivir, tratamos normalmente porque são pessoas pero que estão hasta no ahí comum do no dia a gasten dia, energías. mas não gastem energias. energia em Deus, Gastem energia em em você, Deus e em em você, preparar-se. em se preparar. Busque usted cuánto tiempo Procure se gasta você en estar quanto buscando tempo ver qué se dijo gasta, aquel, está qué dijo el procurando, otro, cuando buscando o viene que a ver, diz o pasan fulano, o que 25, diz o outro. 30 minutos, Quando pensa que não, media passa hora. 25, 30 minutos, meia Y hora. después de eso, E depois mira disso, fulano lo que dijo veja aquel, o que o fulano media disse hora aquilo, más, y cuando mais viene a meia ver, hora. E quando vai ese ver, tiempo perdido que já le é ha um tempo quitado a perdido Dios. que tirou de Deus. Porque o irmão Branham disse, Porque o yo irmão le rogué Branham al Señor, disse, y él dice, pero ¿en eu qué, roguei ao hermano Senhor, Branham? mas ele Usted disse, que- mas em que, en el irmão tiempo. Branham? Você é o Así que tempo. todas esas cosas Assim que están en el todas tiempo. essas coisas é perda de tempo. Vamos a dedicarnos el tiempo a Vamos nosotros nos como dedicar individuos. tempo a nós como Y indivíduos. si alguien dijo algo, E se pues alguém que lo disser diga ya algo, cada vez. porque eu Eso se diga, vai, retorna para atrás. isso volta para trás. Y cada uno va a E cosechar cada vai colher lo que sembró. aquilo que semeou. Nosotros nos corresponde como individuos Corresponde a nós como indivíduos estar preparados estarmos nos preparando hemos sido para o que traídos nós hasta fomos aquí. trazidos até aqui. Sido traídos, Nós fomos juntados, trazidos, llamados, juntados, para chamados, estar ahí al lado para estarmos aí, del mensajero do hasta lado este do tiempo, y mensageiro ahora até este tempo. E agora estamos ya preparados já para estamos cruzar el preparados Jordão para seco. cruzar o Jordão em Si seco. hemos llegado hasta aquí, Se es chegamos para até terminar aqui, de é para prepararnos terminar de nos para preparar cruzar el Jordão para en seco. cruzar o Jordão Los em que se quieran seco. ir en su Os que yolita queiram por ir allá, ali, por ali, ya va a llegar el momento en que lo vamos a vai dejar de chegar o ver momento que porque nós vamos deixar de ver se vão eles, hundir. porque vão se Y los afundar. que no se hunden E aqueles que não se ahora, afundam agora se van a hundir en la gran vão se tribulación. afundar na grande tribulação. déjalo. Ou seja, deixem Si eles. no quieren escuchar, Se déjalo. não querem ouvir, deixem eles. Usted manténgase escuchando. Mantenha-se você Porque aí é ouvindo, onde porque é é aí que onde Lo estamos viendo, é lo que estamos estamos escuchando vendo, a él. estamos ouvindo a Ele. Es él. É Ele. Él me dijo, yo no te dejaré. Ele disse, eu não te Y deixarei. no me ha dejado. E não me deixou. Ele Y falou él para le dijo a mim. ustedes que no los dejará E ele nunca. disse a vocês que ele não deixará vocês nunca. Ele está cumprindo Pero isso. lo está cumpliendo y Mas ele entonces está no quieren cumprindo recibirlo como está e vocês haciendo não todo querem como él lo está receber ele cumpliendo. como ele está cumprindo. Es que nunca lo han recibido. É que nunca receberam ele. Fueron unos hipócritas. Foram os hipócritas. O sea, Ou seja, nunca recibieron al nunca verbo. receberam o véu. ¿Cómo va a ser? Pero si yo lo Como creo vai a ser? él, Mas se eu si creio ustedes nele, hubiesen creído se a él, vocês tivessem hubiesen crido creído nele, teriam crido em mim. Porque de mí Porque habló él. de mim ele falou. O sea, Ou seja, es el escogido esse el que tiene escolhido é o que tem que enfocarse en él. que focar nele. Y ya que una vez lo haya identificado, E já que uma vez já o identificou, o verbo, a palavra, siga hacia adelante. siga em mirando frente, olhando a ese guía, a que es el esse Espíritu Santo. guia, que é o Espírito Santo. Ya lo demás, O resto, os Vendrá. outros, o resto vai vir. O resto vai vir. A adoção, que é o que estamos y la esperando. vamos a recibir en E este vamos cuerpo. receber nesse corpo. O sea, Ou seja, ya ustedes van a ver lo que vocês já vão ver o que é. lo que es alguien adoptado. O que é alguém adotado. Así normal. Assim, normal. Porque la persona adoptada Porque a pessoa adotada empieza siendo adoptada, começa sendo adotada, viendo a aquel vendo aquele que lo va a adoptar. que o adotará. Y ya, creo que ahí E creio que se aí habló un poquito já se falou um de lo que el pouquinho hermano Branham vio do que o irmão Branham en el viu cuarto. no quarto. Y dijo, E disse, no se lo puedo decir, eu Señor. não posso dizer, Senhor, ¿Qué haré? Él vio allí, como dijo ahorita, que é ali, como eu disse agorinha, o que vocês estão vendo. imagínate, todo el cumplimiento, Todo o cumprimento. todo el cumplimiento de lo que iba a ser Todo o cumprimento que ia ser el séptimo sello. La o venida sétimo del selo, a Señor, vinda la do su Senhor, iglesia. a sua igreja. Es importante, É importante mantenerse se manter
agarrado y agarrado e creyendo crendo e lo vendo que Dios está haciendo. o que Deus está fazendo, Porque no hay otra esperanza. porque não tem outra esperança, No hay otra cosa não tem outra que pueda coisa hacer para que un hijo de Dios que sea possa adoptado, fazer para que um filho de sino Deus lo é que estamos adotado, viviendo senão o que ahora, estamos lo que vivendo estamos escuchando agora, ahora. o que estamos ouvindo No hay agora. otra cosa. Não tem outra Y los que coisa. estén esperando algo, E o que está esperando algo, pues se cansarán de esperar. pois vão se cansar de Y estarán esperar. esperando, E esperando, vão y estar cuando esperando, venga esperando, e a quando venha a ver, ellos es que la escritura se va a cumplir. a eles é que a Pero escritura no vai se se cumprir, supone que mas vendría não muy se rápido. supõe que viria um Ya rápido. vino Já hace veio, tiempo ya. ou seja, já foi o Ou hace tempo. días, ou hace Ou já meses, faz dia, ou já faz quando vean os meses, juízos divinos quando vejam os juízos caindo. divinos caindo. Yo le pido a Dios que E ellos eu peço a Deus que eles no pasen tanto tiempo não dentro de passem la tanto tribulación, tempo da sino que tribulação, sean muertos antes, senão que eles sejam mortos antes. y que ya después del E que depois do milenio, milênio, si salen bien, pues se saírem bem, pois los tendremos en la eternidad. os teremos na eternidade. Si no, Se não, pues serán borrados. pois vão ser apagados, Si no fueron borrados antes, se não forem apagados antes já, porque los 144 porque os 144 mil matados antes, são mortos antes. también de esa etapa fuerte Também dessa etapa forte de la tribulación, da donde tribulação, onde ya entran sobre monstruos, já y entram langostas y cosas. aqueles Todo eso los monstros 144 e angústia e tudo aquilo, os 144 mil vão Y ver. yo espero que las fatuas E eu espero que as fatos, tampouco, aunque quizás embora algunas talvez algumas han burlado tenham zombado al hermano Branham do irmão cuando Branham habló, quando al mismo falou Jesús, a Jesus mesmo y se han burlado e zombaram de cosas que él de decía, coisas que ele dizia, de lo que era reflejar la do dimensión que era refletir a dimensão, sexta. a sexta dimensão. Y para eso dice el hermano Branham, E para que isso o irmão Branham dizia que sairão langostas con pelos largos lagostas com longos y pelos cosas así, e coisas assim, atormentando atormentando aqueles de los cuales se burlaron de dos la quais palabra. zombaram da palavra. Y eso, E isso, para ellos, para eles, quizás no se pueda talvez não possa decir que dizer no van a pasar hasta esa etapa más que não adentro vão de la passar essa tribulación. etapa mais dentro da tribulação. Cada uno va a recibir conforme a como Cada um vai receber conforme a como semeou. va a cosechar lo que sembró. Vai colher o que semeou. Nosotros estamos sembrando la Nós fe estamos semeando a en fé el cumplimiento de no la visión cumprimento de da la carta y del visão da séptimo sello, carpa por e do consiguiente, sétimo selo, e, consequentemente, tenemos la cosecha pronta temos a colheita de la pronta adopción, da adoção, da transformação. Basamos nuestra fe en lo que Baseamos a estamos nossa fé no que creyendo estamos vamos a crendo recibir. que vamos receber. Si vamos a recibir un E se cuerpo vamos eterno, receber um corpo eterno, estamos basados en estamos aquello baseados naquele para lo cual nos va a dar ese para o cuerpo qual vai eterno nos y dar esse glorificado. corpo eterno e glorificado. Todo es un programa Tudo é um programa y todo está siendo e cumplido tudo está sendo cumprido cabalmente. cabalmente. La venida del Señor, A cuando vinda hablamos do que Senhor, venía quando falamos que vinha depois do milênio, depois do eu milênio, não consegui el sitio. eu não consegui o lugar que eu tive. Bom, eu estava pronto para ler nesses dias E nós lo leímos. e nós não lemos Que ele dice que ele disse que quando ele viene 3 veces. que ele vinha 3 vezes. Ele viene en el Ele vem tiempo de la redención, no para tempo da redimir. redenção para redimir, Viene por su iglesia vem por sua en igreja la segunda. na segunda Y luego viene en el e depois vem milenio, no para el milênio, milenio. para o milênio. Pero si hay una parte donde él Mas dice tem que uma lo parte onde encontré, ele diz que eu que él encontrei, dice que después del milenio que ele diz que depois do milênio ele vai nos tirar daqui, porque a terra aí já entra em porque a purificação que vai obter, que a terra vai passar, que é a grande tribulação, isso já é uma, porém depois a terra vai ser completamente renovada e tudo, e aí vai ser bem forte para a humanidade, os que vão ressuscitar nesse tempo, que também vão se revelar, porque o diabo e o inimigo sempre, o inimigo onde quer que esteja. E esses são que vão tratar de dar um golpe de Estado ali no reino de Deus. Mas vejam que depois ele diz ali que vai nos tirar desta dimensão. Diz, pode ser a sexta, ou pode ser a sétima. Diz, lugares aí. Enquanto que a Terra passa por isso tudo, vê? E depois vamos voltar. E daí tu já vê outra vinda mais. Veja, que a pessoa não pode focar de que não, tem que ser tanta quantidade de números para Deus. Você não pode limitar Deus também.
y los que van a salir E os que bien, vão se sair él bem, dice allí también, e ele disse ali que los que também, van a salir bien que del os que vão se juicio sair final, bem do juízo también final, Dios los va a sacar de Deus allí. também o vai tirar daqui. Los va a dejar en algún lugar Os también deixará em para algum que no lugar pase. também para que não Y ya luego aconteça, para se que não passe. regresa E depois retorna, para estar ya por para toda já la estar eternidad. por toda a eternidade. Todas esas son promesas Todas essas para são ser promessas cumplidas en este para tiempo, serem cumpridas pero nesse las que tempo, son para mas as nosotros que são son para las que nós debemos de são as que temos trabajar, que luchar trabalhar, lutar, para seguir para seguir preparándonos nos para preparando la adopción. para a adoção. El individuo O indivíduo preparándose se preparando para la adopción, para a o el adoção, escogido ou os preparándose escolhidos se preparando para la adopción. para a adoção. Los hijos de la dispensación del reino Os preparándose filhos da, para la adopción. os filhos da dispensação do reino se preparando para a adoção. Havia mais algumas coisinhas aí Podemos abundarlas que nós después, podemos acrescentar depois em algum estudo. pero de algunas de ellas Mas- yo tenía eso en... Algumas, A alguien le dije eu ayer, já tinha algumas. Eu disse algumas coisas tengo ontem. algo para hablar, Eu tenho algo para ¿dónde lo falar. suelto? E onde eu solto, Y hay veces que hasta en los sitios más eu disse incómodos que son tinha em um lugar mais cômodo para falar e algo íbamos mais. a hablar, quizás tenía E algo allí, vamos pero falar talvez eu tenha algo ali, mas mira, fue aquí. vejam, foi aqui. Iba a ser allá donde estaba Josué. E seria ali y onde así era foi, allí, onde estava Josué pero como que... Y es algo... e é algo, Ya ustedes van a ver vocês já vão ver, cuando tengan eso también. quando tenham isso também. Porque todo es por dirección divina. Porque tudo é por direção divina, não pelo que nós queremos e como queremos fazer as coisas. Tem uma direção divina em tudo. Y Él es el que E é Ele dice cuándo, dónde. quem diz y qué. quando, onde e o que. Por eso cuando e la como. dirección de un escogido. Por isso, quando a direção de um escolhido Por eso antes, yo te he dicho, busque desde mas Ele disse, procure desde antes. antes. Búsquese un año atrás o 2 años atrás. E procure um ano Para ver atrás, quién 2 anos usted atrás, era. para ver o que O você 5 era. años atrás, ver quién E usted 5 era. anos atrás e ver o que você Que era. no lo ceñía muchas veces Dios. E Lo ceñía otro. não cingia muito a Deus, cingia outro, mas agora, Cuando tú coges la espada y puedes meterle un bastagazo al enemigo y decirle, échate para allá, ¿qué te pasa a ti? Eso no lo podíamos decir antes. isso nós não poderíamos dizer antes. Ahora tenemos la espada. Agora nós temos a espada. Y podemos echar para los lados. E podemos abrir camino, abrir lançar ao lugar, lado e abrir abriendo caminho, e lugar, abrindo brecha, e abrindo lugar, e abrindo isso con la palabra. com a palavra. Si la palabra Se a palavra en un hombre tem um homem pudo hablar a existencia, pôde falar a existência, las imágenes las vamos a estar viendo. nós estaremos vendo a imagem, essa dimensão aberta, O sea, agora mesmo. Agora, essa dimensão quando se vê, abre essa dimensão, quando se abra, va a ser algo tremendo. vai ser Pero algo miren, tremendo, mas vejam, fueron 5 manifestaciones foram 5 manifestações. y de alguna forma E de alguma forma, ayer las estuve poniendo ali no en orden, sino estarão colocando, não em ordem, mas colocando, aunque en el hermano Branham se pudieron haber ainda que o irmão Branham podia ter cumprido, realizado em em certos eventos, momentos de su em vida. certos momentos da sua vida. Pero miren, Mas vejam, lo primero fue, o una de las veces, o primeiro foi, ou uma das vezes, no tengo lo que yo le escribí allí, eu não tenho o que eu escrevi ali, pero primero mas primeiro podemos decir podemos dizer la salvación de los hijos de la a hermana salvação Hatishai. dos filhos Estoy da irmã tratando de ver Hatishai. cómo fue que yo los puse Eu estou dando ao contrário, como foi que eu coloquei. No sé si esa fue la Eu primera, não sei se essa foi a primeira, por la palabra hablada. pela palavra falada. El tumor O tumor de la esposa por la palabra da hablada. esposa pela palavra falada, La creación de las ardillas. a criação por la dos palabra. esquilos pela palavra falada, La resurrección a ressurreição del pececito dos peixinhos por la palabra hablada. pela palavra falada, Y la tormenta e aqui se detuviera. a tempestade, que a tempestade se detivesse, se parasse pela palavra falada, ou seja, que pela palavra falada Tenemos ese poder. temos esse poder. Recuerden que cuando esa Lembrem novia que quando essa noiva
pueda colocar la palabra bien. Pode colocar bem a palavra, pode colocar bem a palavra. Essa é a espada, é o título de propriedade. E Moisés e Elias têm o título de propriedade. Poderão falar a palavra para a salvação dos filhos, dos parentes. Poderão falar a palavra para que doenças sejam tiradas, sejam expulsas. Poderão falar a palavra, ou seja, aí o tumor. Poderão falar a palavra para criar alimento, esquilos e comer depois. Esse é um homem adotado. Ele foi representado ali. Poderemos criar nesse tempo de apertura. Podemos falar a palavra, mas isso já será a pessoa que vai ter o poder de falar a voz de ressurreição e os mortos de ressuscitar. Mas também tem algo aí. Agora o outro, o poder sobre a natureza. Poderá fazer o que quiser, diz o livro dos selos. O sexto selo. Moisés e Elias terão controle sobre a natureza. Agora imagine esse grupo de escolhidos, adotados. Você não acha que Deus vai deixar ali um brinquedinho para treinar, para brincar? Esse poder que Jesus teve e que Adão teve, Jesus e o irmão Branham também, nesses corpos. Mas tudo é por direção divina. Não é quando você tem vontade de fazer isso ou aquilo. Por isso que ele não podia obter o título. Sem o título, o inimigo agarrava. E aí seria um desastre. Agora, o título de propriedade, tampouco está recebendo um filho da semente da serpente. Aí vem o rastro da serpente até onde chega essa semente da serpente, até o final. Mas Deus está se encarregando de que essa palavra, este título de propriedade, não caia nas mãos do inimigo. Está caindo apenas nas mãos dos seus filhos, que são os que serão adotados, que são os que serão transformados. Porque eles sim saberão como administrar esse poder. Eles sim vão conhecer, porque estarão dirigidos pelo pilar de fogo, a coluna de fogo. Esses ministérios. Os outros não pode dar o poder a eles também, não pode dar disso, porque se não estão dirigidos e não estão crendo, como vai dar um poder a eles para que depois façam o que dê vontade? Agora eles estão sendo provados. Que estão fazendo o que fazem o seu pai. Por isso ele falava, vocês sois filhos do diabo, e as obras do diabo, que vosso pai, vocês querem fazer. Não vão fazer a obra de Deus, se tem essa revelação, esse título de propriedade. Agora, se os que são filhos de Deus, claro que os filhos de Deus vão receber o título de propriedade. Se estão bem treinadinhos, e estão sendo bem treinadinhos para usar esse poder, conforme a direção divina. E eles sim, não temas manada pequena. Ao Pai agradou. A quem? Ao nosso Pai. Nos dá esse reino, porque nós somos os dignos. Somos dignos de recebermos o que Adão e Eva perderam. Retornando outra vez ao Éden. Outra vez, voltando ao Éden. Os filhos de Deus, os eleitos de Deus, escolhidos de Deus. Qual foi o tema? Os escolhidos de Deus preparando-se para a adoção. Os escolhidos da dispensação do reino se preparando para a adoção. Ou se preparando para a adoção. Lembrem que depois de um, os outros vêm bem seguros, bem pegadinhos, bem grudadinhos. Isso já está bem pertinho. Agora tudo depende do povo. Ele está pronto.
Él siempre ha estado listo. Ele sempre esteve Pero pronto, necesita el pueblo entrar mas en precisa do povo entrar em desespero. Y ya ahora E agora se está viendo, já está se cada vez, vendo, por eso yo les dije al cada principio, vez, por isso eu disse no início, enfocarse en uno, para a pessoa como indivíduo, focar como indivíduo, porque el único que lo va a adoptar porque es o su único padre. que vai adotar você é o Padre seu Pai, celestial. o Pai Ni Celestial. aquel, ni el otro, Nem ni aquele, fulano, nem ni outro, nem mengano. fulano, nem ciclano, não. É Deus que vai adotar você. Estamos sentados a la mesa, Por isso comiendo estamos este sentados à alimento, mesa ese maná, comendo este alimento, este de maná, aquel que nos va a adoptar. daquele que vai nos adotar. Nós estamos recebendo a cada prato de comida. Tú sabes que hay sitios donde hay Você una sabe que cena tem lugar aí que y tem te dan diferentes um platos. jantar e te dão diferentes pratos. Y ya estamos ya casi E nós já terminando estamos los quase huesos para terminando entrar o entonces grosso en el para postre, entrar então ali que es nos lo depois, dulce. que é o doce. Hay en las comidas hay veces cosas É a amargas. comida ali que tem. Tem comida que tem depois coisas viene amargas, mas el depois postrecito. vem ali Y ese postrecito es ali el cuerpo eterno y a glorificado sobremesa, e essa sobremesa é o corpo eterno e glorificado. Já estamos a um clique de ya comernos el de postre. já comermos ali a sobremesa. Después eso va a estar reflejado, Depois isso estará o sendo refletido ou sendo ya. realizado ali Estamos já. hablando así en términos, Mas falando assim, em términos así, deste del diario vivir, assim, pero luego estaremos en la dia a cena dia de la viver, boda mas del depois Cordero, estaremos na ceia das bodas Aí do se Cordeiro, terá o galardão onde aí e se tudo. terá o galardão e Pero tudo. agora, Mas agora ya estamos terminando já estamos terminando la cena, pero a como ceia. lleva tantos platos que Mas se te como dan havia ensalada, tantos pratos que dão saladas, te dão salada, depois te dão aquilo outro e aquilo ahora outro. tú imagínate Agora imagina que tú vayas a servirle un plato a alguien, o que vai quando tu vai servir um prato a alguém, estés en tu casa que tu estejas na tua y le casa vayas a servir un plato e tu te lo vai tire servir um patas prato para arriba. e a pessoa deu um tapa no prato. Así están haciendo mucho, Assim muitos estão fazendo, volteándole el plato batendo del no Señor. prato do Senhor. Por eso dice, no le podemos Por dar isso diz, perlas a los puercos, não pode dar pérolas aos porcos, porque eso es para los porque isso escogidos de é Dios. para os escolhidos de Deus. Y esos que están E esses ahí, que estão aí, que han entrado por la ventana, que entraram pela janela, porque están ahí, porque estão aí. dice, lo leímos hace poco, Ele disse, nós lemos há pouco tempo. ahí dice atarlo de pies a cabeza. Aí diz, amarrar-os Pero de te pés fijan à ustedes que no cabeça. lo sacó por la E ventana, ele diz que não sacou pela janela, não os expulsou pela janela. por la puerta. Expulsaram eles pela O sea, porta. no les gustó entrar Ou seja, por la puerta, não gostaram de entrar pela ahora van a porta, tener pois que salir agora por vocês la vão ter puerta que y sair mirar pela desde la porta e olhar desde a porta, desde fora. Debiste haber entrado por aquí. Deviam Yo ter te hubiese entrado dejado por aqui. E eu teria deixado tu entrar. Salen por la puerta, Mas por la saem cual pela rechazaron. porta pelo qual rejeitaram. Y las ventanas, ¿saben quiénes E son? a janela, sabe quem Los são? ministros que han estado Os en contra ministros del que programa tiveram divino, contra o programa divino. que piensan que tienen un hueco para poderlo Que meter, pensam que tem um buraco por para ser se colocarem ministro, dentro, porque sendo ministro, y es una ventana. e é uma janela. Todos esos que están en contra también. Todos esses que também estão contra serão amarrados de pés e cabeça. Porque con los ministros, dice Porque el com os hermano ministros, o Branham, irmão Branham diz ali nos selos, que sempre é que houve problema. siempre quieren explicaciones. Sempre vem explicações. Y también por ahí, por E las também por aí, puertas, pelas por la ventana portas, que se pela entraron, janela que por la entraram, puerta van a salir también. pelas portas também sairão. Unos ya están adentro Uns já estão dentro y otros que están ahí sentados e outros que estão ali sentados los van a sacar por la puerta. vão ser expulsos Por el pela cumplimiento porta, pelo cumprimento de lo que Dios está haciendo do en que este Deus tiempo. está Siempre es la fazendo puerta. nesse tempo. É sempre a porta. La revelación, el A verbo, revelação, la palabra, o verbo, el a palavra, o porteiro. el hombre que tiene la llave, O homem que tem a la chave, revelación. a revelação. Y E ya nosotros, al Nós, estar adentro, ao estarmos dentro, ya no tenemos esa dificultad já não temos essa dificuldade que tienen muchos de que muitos têm cuando está uno en una tienda que uno dice quando entro o estão no ali entro o no entro. em uma tenda que diz entro ou não entro, entro ou não entro. Usted sabe Você sabe lo grande que es que ya usted pasó eso. o grande que é que isso aconteceu com Porque você. eso es lo más, Porque vamos a isso decirlo é así, o mais, hablando, vamos dizer lo assim, más difícil, falando o mais difícil, pasar el velo de carne. passar o véu de carne. Y ya una vez que tú pasas el velo de E uma carne vez que tu passa o véu de y carne tú estás dentro, e tu tá dentro, ya usted tiene derecho a todo. você lo que já está tem dentro. direito a tudo que tá dentro. No a la mitad ni a un poquito. Não a metade, é um pouquinho, não. Todo, Tudo. todo, es todo. Quando é tudo, é tudo. Tienes el derecho de Tem todo, o direito de tudo. de todo lo que está ahí dentro. De tudo que tá ali dentro. De la chequina, de su Do presencia, Shekinah, da sua de presença, lo que es Él. do que é Ele. No, cuando mediten Quando meditem
Siempre háganlo. Sempre faça, Porque la meditación, porque a meditação, o irmão Branham diz em uma parte que a meditação, ahí Dios está. aí Deus está. Deus está aí. En esos momentitos ahí, Aqueles que não estão nesse momentinho aí, ahí tú ves que se te va abriendo aí el tu cuadro vê de que vai muchas se abrindo o cosas. quadro de muitas coisas. Y te van a venir pensamientos E vai malos, vir em ti porque pensamentos maus, porque es isso la batalla é a batalha en la mente. na mente, a batalha na Pero ahí mente. usted las combate, Mas aí você combate empieza a luchar, e começa a lutar, empieza a vencer. e começa a vencer. Y ahí va a ver cómo se le va abriendo E aí el vai cuadro. ver como o quadro vai se Momentos de abrindo para meditación você. son Momentos muy de buenos, meditação são muy muito saludables. bons, muito saudáveis também. Meditar en las promesas, Meditar nas meditar en las promessas, cosas. meditar nas coisas. ¿Cuántas veces, Quantas vezes, ahora mismo, si tú te pones a pensar, agora cuántas mesmo, veces se he tu começa a meditado pensar yo en las quantas promesas vezes de tu Dios? meditaste na promessa de E tu Deus dices, e tu diz, Ay, pues, ni recuerdo. eu nem lembro. Pero meditas en qué? Mas meditas em quê? Tengo que ir ahorita a comer. No que agorinha, Tengo no ir que eu vou ahorita comer al agorinha, eu correo. tenho que daqui a Tengo pouco que ir comer, eu tenho ahorita que ir no a pagar correio la daqui a luz. pouco, eu tenho Tengo que ir ahorita agora a casa. apagar a luz, eu tenho Pero que ir es para que todo casa. eso Vê que isso ocupa tudo tiempo en la mente. ocupa o tempo Tiene da que tua hacerlo. mente que tu tem que fazer. Y ahora tengo que salir aquí. E agora eu tenho tengo que sair de daqui, allá. e agora eu tenho que sair dali. Y cuando piensa, E quando ¿cuándo me he pensa, sentado yo a meditar? quando eu me sentei ali, quando me sentar ali, eu vou Porque meditar. eso es lo que quiero traer a Porque é isso que eu quero trazer. toda la responsabilidad. Toda a responsabilidade tem que ter, porque tem que No vayan a decir que la responsabilidad a del responsabilidade do homem hombre llevar el pan a su casa, é levar o pão para a sua casa. E a responsabilidade da mulher atender a su marido, é atender o seu marido, tratá-lo com amor, delicadeza, com y también el delicadeza. hombre a la mujer, E o homem também a no mulher. ser ásperos con ella, Não ser áspero com ela, y sino que senão la que posición que le corresponde a ella, posição pues que ella corresponde cumplir a la ela, posición pois que ela le cumprir, corresponde a posição que corresponde a ele cumprir Pero estoy também. hablando más bien Mas eu estou de falando sacar melhor esse tempito de de tirar esse meditar, tempinho de meditação, que é muito bueno, que é muito bom, muito saudável, e tirar tempo para ler, para estudar, porque este día a día porque este dia a no es el dia futuro de nosotros. Esto es é o nosso futuro. Isso é algo que nós temos que fazer, porque estamos nesses corpos terrenais, pero lo importante aquí es mas o preparar importante aqui é nos para preparar nuestra adopción, para a nossa adoção e Pero mientras transformação. llegue Mas esse enquanto esse temos momento que chega, también sacar tiempo também temos para que el tirar Señor, tempo para o Senhor, meditar, para meditar, orarle a Él orar a Ele y acercarnos día a e día nos más a Él, aproximarmos diariamente, dia após dia dele, mais do seu programa. porque pronto, Porque breve. y ahora miren, E todo agora lo que está vejam, pasando ayer, tudo que está ese acontecendo terremoto ontem, grande aquele grande en Turquía, terremoto na Turquia, anoche foi à noite, foi? y fue algo E fuerte, foi algo había forte, muchos muertos. Todo que eso houve va a muitos seguir en mortos. escala. Tudo isso vai La continuar tierra gimiendo, em escala. A dolor de terra parto. gemendo com dores de Cuando parto. la tierra empieza con Quando a sus terra contracciones comece com as suas violentas, contrações dice el libro violentas, de los diz Hechos, no livro dos selos, vê? todo eso va a ser algo Tudo isso vai que se ser va algo incrementando que cada vai vez se más. incrementando E cada depois vez vai chegar mais um momento e em que depois nem vai chegar um sequer momento que nem sequer lugar a trabajar lugar a ir la persona, porque para no va- trabalhar a pessoa a lo vai mejor ir el trabajo porque de não uno vai de ter los mais o lugar de edificios que se trabalho haya ou derrumbado. aquele prédio que tenha vai ser derrubado ou inundações. Y todo eso va a llegar un E momento tudo isso donde vai la chegar um iglesia va a momento estar onde a igreja en todos los vai sitios. estar em todos os Lo que va a lugares, haber son actividades, porque vai ter apenas atividade, as pessoas procurando de Deus, porque no va a haber, porque não vai ter, esse reino já não vai dar mais nada. o sea, en esa etapa, Ou seja, nessa etapa, porque recuerden que luego porque en la gran lembrem que tribulación, depois da grande ya tribulação, ahí la bestia, a sabiendo que besta, lo que le va a aí quedar son sabendo 3 años y medio que só resta para ela de 3 anos e meio de reinado, ya ahí entra en esa otra parte, aí pero já entra essa para los outra hijos de parte, Dios y mas la para os fata, filhos de Deus e as especialmente, fatos, especialmente los perdidos, esos ya os no van a tener perdidos, esses já não vão ter oportunidade. Vai ser dito por quê. Mas para as fátuas e os escolhidos, son los que van a estar siendo, são os que vão estar sendo, como digamos, llevados hasta levados cierto lugar, até um certo lugar, en donde van a ser preparados, onde serão la preparados tercera etapa para los 3 a grupos. terceira etapa para esses grupos e para os 144 mil. Ou seja, que de alguma forma isso vai influenciar terremotos, maremotos e coisas para que os escolhidos estejam mais unidos na apertura e as fátuas também Puedan comprender y possam entender el entender e porqué compreender o porquê no van a ser raptados. que não vão ser Y raptadas. otros que no tuvieron la E outros que não oportunidad de tiveram escuchar, oportunidade de recibir ouvir nem de el porqué receber van a pasar o por porquê la que vão gran passar tribulación. pela grande tribulação. O sea que todo eso va a Ou obrar seja, para que tudo bien, isso vai cooperar para o bem, para los escogidos y para os las escolhidos e fatas, para los as fatas e para os 144 mil. todo va a obrar para Tudo bien, vai para cooperar para o todo, bem, todo. para nós, tudo. A veces que lo más Às vezes que catastrófico para o mais uno catastrófico que para esté ocurriendo uns en su vida, que está aborrecido com a sua vida e você é um escolhido, vê, tudo isso vai cooperar para o bem. Tudo. Dios ya lo vio todo. Deus Desde antes de já la viu fundación del tudo, mundo. desde antes da fundação do por que me mundo. passou esto? E por que isso aconteceu comigo? passou Veja, esto? aconteceu isso com Porque mais você, adelante vai vai ser ver assim, por que quando mais à vai passar frente. isso. Por que A lo vai mejor acontecer onde isso? estuviera yo. Aonde eu estiver.
¿qué hubiera sido de mí O que teria sido de mim si yo no hubiese hecho eso? se eu não tivesse feito Y isso? tan refunfuñón que me puse en ese momento. Ah, Ay, então Señor, foi perdón. o Senhor que me Bueno, pôs porque nesse momento, oh ya Senhor, después uno perdão, ve porque já que todo foi conseguiu Deus cuidando ver que e foi guiando tudo seus Deus passos. cuidando e Aunque guiando a seus veces passos, uno lo vea bien embora difícil que el algumas camino, pessoas veem um caminho muito pero que al difícil, final era para mas protegerlo. no final era Se para te iba por protegê-lo, outra porque decisão, se outra ia por coisa, outra decisão, iba a escolhesse ser outras coisas, que a lo mejor para ti hubiese sido e vai lo ver mejor. que foi o Así que melhor. todo va a obrar Assim para que bien para tudo nosotros. sempre coopera para o Todo, bem para todo, nós. todo. Tudo, La más tudo. mínima cosa A menor das coisas obra para bien para los coopera para o escogidos. bem para os escolhidos de Deus. Y pensar siempre E positivo. sempre pensar positivo. E quando venha um pensamento negativo, ¿para qué tira la espada? para que tenha a espada, tenha a espada. Métale un centellazo para el lado al enemigo Coloca y ali siga a para palavra adelante. de vida e palavra e siga em frente, porque Se nos está dando el poder. o Senhor está nos dando poder. Aprenda a usar desde su Aprenda a usar desde a sua mente. mente. Aprenda Aprenda a vencer esa a batalla vencer desde su essas mente. batalhas desde a sua mente, a quando você partir da sua mente. vai E aprendendo quando isso, você vai aprendendo ya isso, después lo otro es más fácil. depois o resto é mais fácil. Lograr vencer al enemigo ahí en la Conseguir mente, eso es vencer lo o más inimigo ali na mente é o mais difícil. difícil. Vénsalo ahí. Vença ele ali. Usted verá que todo E você vai ver que tudo estará más claro vai estar mais claro. y estará mejor. E vai estar Y estará melhor. más fácil. E estará mais fácil. Los escogidos Os escolhidos de la dispensación del da reino dispensação do reino preparándose se preparando la adopción. para a adoção. Hay cosas Tem coisas que Jesús le dijo a los que discípulos Jesus disse aos discípulos y les dijo, no digan nada. e disse: não digam nada, ¿Hasta qué? até que. O sea que eso es muy Ou seja, importante. que isso é muito Y hay importante. cosas que hay E tem que se van a coisas estar haciendo que ahí estarão se fazendo ali que no es bueno estar que diciendo, não é bom estar dizendo, sino que es para nosotros. senão que para nós, O sea, es como ou seja, un como antecito um que ya vamos a um ir lanchezinho que nós vamos tendo, teniendo, y los que están ahí de cerca e o que está aí próximo van a saber un poquito más vão saber um pouquinho mais y estar conscientes de e todas estar esas cosas. consciente de todas essas coisas, porque sempre há Ayudantes. Sempre há ajudantes. É um adiantamentozinho. Vê? Porque si Dios puso Porque se Deus colocou mire, lo mejor o melhor para el final, para o final, o sea, puso ou seja, colocou y escogió ya desde antes de e la escolheu fundación já del mundo, desde antes da fundação do el mundo que él o que estaria ele usando para estaria cumplir usando para cumprir todo lo que falta por cumplir. tudo o que falta por se cumprir Y le plació e agradou a que ele. fuera esa persona. Que fosse essa pessoa, No va a escoger los mejores ayudantes, não vai escolher os melhores ajudantes, va a escoger lo mejor, vai escolher o melhor, porque es para él. porque é para ele. No puede haber otro grupo Não pode ter outro grupo mejor melhor que este grupo de do que esse grupo. No lo hay, Não existe. no lo ha habido ni lo hay. ni Nunca lo habrá. existiu e nunca vai existir. Eusti soy yo. Ese era el poste. Nos vemos, muchachos.